nós convencionalmente chamamos de sua etapa pré-crítica à etapa crítica. Kant publica, então, em 81, a Crítica da Razão Pura, e diz, bom, se a metafísica quer ser ciência, então a metafísica tem que funcionar como a ciência. Como funciona a ciência? Bom, a ciência funciona a partir de problemas. Como são formulados os problemas? Os problemas são formulados a partir de juízos. Como são formulados os juízos? Os juízos são proposições, quer dizer, são relações sujeito-predicado, em relação com um sujeito, hoje nós podemos dizer um sujeito da enunciação. Isso que é um juízo. Um juízo é a relação sujeito-predicado vinculado a um sujeito. Então, Kant diz, a ciência formula juízos para poder formular depois problemas. Qual é a condição de possibilidade desses juízos? E essa vai ser a pergunta da Crítica da Razão Pura. Como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Como são possíveis os juízos sintéticos em geral? Por que os juízos sintéticos em geral? Bom, Kant diz que há dois modos de você relacionar sujeito e predicado. Um modo é analítico, e aí nós podemos dizer que o analítico seria um predicado que já está incluído logicamente no sujeito. Por exemplo, todo corpo é extenso. Se a gente pensar um pouco, nós vamos ver que extenso, que é um predicado, está incluído logicamente em corpo. Eu não posso dizer todo corpo é inextenso, porque estaria me autocontradizendo. Quer dizer, o princípio da não contradição é o princípio que me permite resolver a validade das proposições analíticas, as proposições que o sujeito está vinculado ao predicado de modo lógico. Diz, esse tipo de proposições são esclarecedoras, mas não avançamos no conhecimento com isso. Nós precisamos de outro tipo, as proposições sintéticas. Uma proposição sintética é uma proposição cujo predicado não está incluído logicamente no sujeito, está acrescentado ao sujeito. Por exemplo, a mesa é verde. Verde não é um predicado que se deriva logicamente de mesa. Eu posso pensar logicamente numa mesa e nunca vou derivar de aí a palavra verde, a cor verde. Como é que é possível, então, um juízo sintético? Quer dizer, quais são as condições de possibilidade? Essa é a pergunta de Kant. Na Crítica da Razão Pura, na Crítica da Razão Prática, na Crítica da Faculdade de Julgar. Essa é a pergunta de Kant na Religião nos Limites da Mera Razão. Essa é a pergunta de Kant nos Progressos da Metafísica. Essa é a pergunta de Kant no texto O Conflito das Faculdades. Quer dizer, se Kant é crítico, se há uma passagem do período pré-crítico para o crítico, é porque Kant consegue formular uma pergunta que consegue unificar todo o projeto filosófico dele. E essa pergunta que consegue unificar todo o projeto filosófico de Kant é a pergunta: como são possíveis os juízos sintéticos? No conhecimento, na moral, no direito, na religião, na história, na medicina. É essa a unificação do projeto crítico, podemos dizer. Então, como são possíveis juízos sintéticos no conhecimento teórico? Kant disse, para que um aparelho cognitivo, podemos dizer hoje, para que um sujeito cognoscente possa, para que alguém, algo, possa enunciar a mesa é verde, esse algo, ou alguém, ou esse aparelho, deve ter a capacidade de ter representações sensíveis e representações intelectuais. Quer dizer, para poder dizer a mesa é verde, eu devo poder ter capacidade de representar a sensibilidade, de sentir a dureza da mesa, de ver a cor da mesa. Essas são as representações sensíveis, são sensações, são percepções. E deve poder ter capacidade de representações intelectuais. O conceito mesa, o conceito cor, o conceito verde, essas são representações intelectuais.
Então, o aparelho que possa dizer a mesa é verde, ele deve poder ter representações sensíveis, representações intelectuais e poder articular, vincular essas representações. É aí que eu consigo formular um aparelho cognitivo. O sujeito transcendental kantiano não é uma coisa, não é uma força, não é algum tipo de energia, é a condição de possibilidade do juízo. Quer dizer, se o sujeito transcendental tem alguma existência, tem a existência que otorga a exigência da formulação do juízo. Dá para entender? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: o sujeito transcendental não tem existência como tem esse copo, a água que está dentro dele. O sujeito transcendental é a condição de possibilidade no sentido em que é exigido para que o juízo funcione, que tenha um sujeito capaz de articular representações sensíveis, representações intelectuais e vincular. Isso é o que Kant formula na estética transcendental, quando, na crítica da razão pura, quando Kant formula o problema da sensibilidade, e na lógica transcendental, quando Kant formula o problema das categorias e dentro disso o esquematismo transcendental, que é a articulação de representações intelectuais com representações sensíveis. Esse esquematismo é o que podemos denominar de operação semântica, que se não basta eu ter representações sensíveis por um lado e ter categorias por outro. É necessário também ter regras de operação que me permitam vincular essa categoria que eu tenho com a representação sensível que me é dada. Por exemplo, eu olho para vocês, eu sei onde terminam vocês e começa a cadeira, porque eu tenho por um lado a categoria da cadeira e por outro lado a categoria de um ser humano. Eu sei onde começam vocês e termina a sua jaqueta, porque eu tenho o conceito de jaqueta por um lado e de corpo humano pelo outro. É dessa forma, então, que eu posso ir desenhando, podemos dizer, a realidade. A realidade para Kant é construída a partir das relações de representação. É desse modo que se construi a realidade. É nesse sentido que Kant nós podemos dizer que faz uma revolução copernicana. A realidade não é dada como uma coisa que está aí, independente das representações. A realidade são as próprias representações. Eu construo a experiência a partir dessa articulação. Os esquimós, por exemplo, quando eles olham para a neve, aparentemente ven 70 tipos de branco. Eu já estive na neve, a primeira vez eu vi branco, mais nada. A segunda vez eu consegui distinguir 4 tipos de branco diferentes. O branco da neve que acabou de cair, o branco da neve que voa para esquiar, o branco da neve que está na época do desgelo, e o branco da neve que já quase é gelo e embaixo tem água. Então, você vai desenhando a experiência de acordo com os conceitos que você tem, com conceitos empíricos e com conceitos puros. Dessa forma, você construi juízos, construi proposições, articula essas proposições e formula problemas, diz Kant. Aí que está o problema. A geometria, a física, a matemática, eles conseguem formular problemas porque os conceitos envolvidos nas suas proposições têm referência como objetos dados ou construídos na sensibilidade. O físico faz problemas sobre objetos dados. O matemático, o geômetra, faz problemas sobre objetos construídos. O círculo é um objeto construído, o número é um objeto construído. O metafísico não tem objeto, diz Kant. E é aí que a metafísica não pode ser uma ciência. A alma é imortal. Vamos dizer, 2 mais 2 é 4. É uma produção verdadeira ou falsa? Verdadeira. Por quê? Porque eu posso, por um procedimento, construir o objeto 2, o outro objeto 2, o objeto 4. Quer dizer, eu tenho como referir a proposição. A soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus. Eu tenho como formular a minha proposição e mostrar o objeto. A alma é imortal. Bom,
conceitos que eu tenho nessa proposição não referem a objetos nem dados, nem construídos na sensibilidade. E é assim que Kant termina a crítica da razão pura, mostrando a impossibilidade de construir uma metafísica